BPC é um benefício pago pelo INSS a pessoas com deficiência ou idosos maiores de 65 anos. Eu vou trazer alguns documentos que seriam importantes que você se atentasse e levasse na hora dessa perícia. O primeiro deles, carteira de trabalho de todas as pessoas do seu núcleo social, mesmo que essas pessoas estejam desempregadas. Por quê? Aí você vai provar que existe o desemprego, que ela está desempregada, não tem a carteira de trabalho assinada. Mais uma questão, se alguém trabalha como informal, aquilo que eu falei do imposto de renda, se atente a isso, ao imposto de renda que está sendo declarado, isso é muito importante. Outra questão, comprovante de nível educacional. Qual é o nível educacional dessas pessoas que fazem parte do seu núcleo social? Basicamente, hoje em dia, a gente sabe que o mercado de trabalho está muito difícil e está ainda mais difícil para quem não tem um nível educacional elevado, né? Quem não conseguiu terminar o ensino médio, não conseguiu fazer uma faculdade, não conseguiu chegar ao nível universitário. Enfim, o mercado de trabalho está difícil e você também, levando esse tipo de comprovação, você está demonstrando, levando mais um elemento para demonstrar essa condição em que você está inserido socialmente. Além disso, você tem que demonstrar as condições da sua residência. Pode ser por foto, mostrar que ali você tem saneamento ou não tem saneamento, a forma como sua casa está feita, se é uma questão precária, se você está vivendo de favor, ou leva uma declaração da pessoa que é dona dessa residência, provando que você não paga um aluguel, que você está ali por caridade realmente. Essa é uma questão fundamental. Ou se o imóvel é próprio, de onde veio esse imóvel? Ele foi uma herança? Ele foi uma doação? O que aconteceu? Isso é muito importante. Essa questão do posto de saúde, acesso a serviços públicos, que eu já comentei. Se o idoso, por exemplo, ele precisa de fralda, ele precisa de medicamento, se ele precisa de curativos, e leva também os comprovantes. Se você consegue isso no posto de saúde, se não consegue, precisa comprar, precisa de doação da igreja, pega uma declaração com a igreja que você está lá conseguindo essas doações, ou com alguma ONG, alguma organização que te ajude, te auxilie de alguma forma, igual a gente tem aqui no Rio, as Mães da Rocinha, enfim, tem várias ONGs, né, instituições aí que ajudam pessoas carentes. É importante você levar esse tipo de comprovação também para o assistente social. E no caso do idoso, medicação é uma questão importante. E às vezes a gente sabe que hoje em dia alguns serviços públicos, igual a farmácia popular, tá sofrendo, né, esse tipo de benefício em razão aí de política, né, do governo federal, mas se está tendo dificuldade, você demonstra essa dificuldade. Não consegui comprar, pegar tudo no posto de saúde essa semana, então eu tive que comprar na semana tal, no final do mês, que normalmente não tem. Isso é muito importante de se fazer. Você vai demonstrar para o assistente social quais serviços públicos estão chegando até você, como isso impacta a sua vida e como esse benefício de um salário mínimo ele pode melhorar essa condição de vida. Ele pode te levar a um outro patamar de existência para que você faça o seu tratamento, tenha uma vida mais digna, né? Que a gente sabe que um salário mínimo também não é uma boia de salvação para ninguém, mas quem não tem renda nenhuma faz toda a diferença. E agora eu vou explicar sobre a perícia médica, como que essa perícia funciona. Primeira informação importante, a perícia médica ela só se aplica às pessoas com deficiência ou às pessoas com uma doença que seja incapacitante e cause algum impedimento de longo prazo. Então os idosos, eles não vão precisar fazer a perícia médica. A condição de idoso já é provada por documentos de identidade, documentos oficiais, então o idoso ele não precisa passar por essa perícia médica. Ele vai passar pela perícia biopsicossocial que eu acabei de explicar. A perícia médica ela vai ser exclusiva às pessoas com doenças incapacitantes ou pessoas com deficiência. E para conseguir demonstrar qual é essa doença que te incapacita, laudo médico é um dos mais importantes e não é um laudo qualquer. Por quê? O laudo ele precisa trazer o CID, que é a classificação internacional da doença que você é acometido. Então vamos dizer que alguém teve, né, que uma pessoa que está requerendo ali o BPC, ela tem um problema de visão de uma doença que ela adquiriu quando era uma criança ainda. Vamos imaginar isso. No laudo médico, a gente não precisa do CID, né, da classificação internacional da doença, que acometeu essa pessoa na infância e que levou ela a desenvolver essa deficiência visual. A gente precisa
do CID da deficiência visual. E o laudo ele precisa estar explicando qual foi a origem dessa deficiência, como que ela se avançou, como ela se desenvolveu com o tempo. O médico do posto de saúde, o médico do SUS, ele sabe fazer esse laudo, mas é claro que você precisa falar para ele o que é importante ali, qual o seu foco com o objetivo daquele laudo. Então fala para o médico que o laudo é para o BPC. No laudo precisa também estar explicando como que isso te impossibilita de estar inserido na sociedade, de acessar certos lugares, enfim. O médico ele vai saber como fazer isso. É importante falar que na lei também não existe um rol, né? Não está elencado ali todas as doenças que existem e que são passíveis de receber o BPC. A lei ela fala especificamente, a perícia, né? Ela vai identificar algum impedimento de longo prazo de natureza física, então amputação de algum membro. Ela vai avaliar o impedimento de longo prazo mental ou intelectual, então pessoas que têm autismo, pessoas com outros tipos de deficiência mental ou intelectual ou sensorial, como eu falei, né, das pessoas que têm deficiência na visão, que têm outros tipos de deficiência sensorial que dificultam que elas estejam inseridas na sociedade, que possam ter acesso a serviços, enfim, ter uma vida de maior qualidade. Vou elencar aqui algumas doenças e algumas deficiências que existem e que existe jurisprudência, decisões judiciais concedendo o benefício de prestação continuada para esses casos. A primeira delas é a hérnia de disco, que te impede de se locomover. Então vamos imaginar, por exemplo, um motorista de ônibus que não conseguiu se aposentar, não conseguiu entrar no auxílio-doença, enfim, ou nunca trabalhou, né? Vamos imaginar um motorista de Uber, por exemplo, né? Hoje em dia tem bastante gente que trabalha com Uber e essa pessoa acaba desenvolvendo uma hérnia de disco e isso acaba impossibilitando que ela faça ali esse trabalho que ela fazia, de conseguir outros tipos de trabalho, e a partir disso ela pode aqui, através dos laudos, das perícias, conseguir receber esse tipo de benefício de um salário mínimo, mesmo não sendo idosa. Ela vai basear o pedido dela nessa questão dessa doença incapacitante, nesse impedimento de longo prazo que impede ela estar inserida no mercado de trabalho. Outra questão, a visão monocular também, a paralisia de membros, né? Um AVC, por exemplo, ou qualquer outra condição de saúde que levou a essa paralisia. A fibromialgia também é uma outra condição que pode ser concedido BPC. A diabetes mellitus, que é uma doença que o organismo não produz, né, a quantidade suficiente de insulina, e mesmo você aplicando insulina, o corpo ele não consegue processar essa insulina. Vou reforçar aqui, não é qualquer tipo de diabetes que vai levar ao pagamento do BPC. Precisa ser uma diabetes que realmente traga algum prejuízo a essa pessoa. Claro que todo mundo que tem diabetes tem um prejuízo ali na sua qualidade de vida, mas eu estou falando aqui de uma questão que realmente impede essa pessoa de ter uma vida normal. Assim, essa diabetes leva a impedimentos a ela. Então ela não pode, por exemplo, se cortar de forma alguma, que isso vai levar ela a ter problemas. É uma questão diferente, não é uma diabetes mais simples, tipo 1, tipo 2, que a gente vê por aí. E vamos lembrar, mesmo que o INSS indefira o benefício, sempre existe a possibilidade de se recorrer a essa decisão na justiça. Então, gente, a perícia médica no INSS, ela vai servir para esse fim, para atestar essa doença, para atestar a deficiência que essa pessoa está acometida, e isso tem que ser relatado, tem que ser documentado. O médico do INSS ele vai poder te fazer um exame lá também. Mas, mais uma vez, vamos lembrar, da mesma forma que a perícia social, o médico perito ele vai estar lá na agência do INSS. Ele vai te atender lá. Então você tem que levar a documentação, tem que levar o laudo, tem que levar as suas receitas, tem que levar comprovantes disso que você está alegando. Não adianta nada chegar lá falando, né, contando a sua história, contando as coisas, sem ter documentos para embasar o que você está falando. Como que a gente pode demonstrar uma evolução, né? Aí, por exemplo, de uma deficiência, de uma doença específica. Vamos pegar um caso, por exemplo, um caso muito específico de uma pessoa
pessoa que ela sofreu um acidente de trânsito, né? Foi um homem, ele sofreu um acidente de trânsito bem pesado, ele acabou tendo afundamento de crânio, sofreu rompimento de vértebra, teve vários problemas e a partir desse acidente ele teve que fazer operações, ele teve que fazer fisioterapia, ele teve que fazer tratamento medicamentoso. E o que aconteceu a partir disso? Ele não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Ele trabalhava de forma informal, conseguia ali garantir algum dinheirinho para ele pagar o aluguel, comprar alimento, e depois desse acidente ele não conseguiu trabalhar, até assim, mentalmente falando, ele se atrapalhava às vezes nas informações, estava contando uma história para você, de repente ele mudava de assunto e ia para outra coisa, nem lembrava mais o que estava falando. Então assim, foi uma pessoa que sofreu muito em razão desse acidente, não conseguiu buscar quem foi o causador desse acidente para também buscar um ressarcimento, uma pensão, etc. Mas qual foi o que foi possível se fazer nesse caso? Entrar com o pedido do BPC. Por quê? Essa condição de saúde dele, né, ele estava com uma doença, com uma condição de saúde que impedia de forma prolongada que ele tivesse uma qualidade de vida, e além disso, ele estava inserido em um contexto social hiper vulnerável. Ele não tinha uma família para ajudar ele, para garantir acesso por exemplo, se ele precisasse marcar um médico, ele só tinha uma pessoa na família que poderia, uma vez a cada semana, de vez em quando, acompanhar ele até o médico. Se ele precisasse ir até o banco, ele não sabia como utilizar o caixa, não sabia explicar para a pessoa o que ele queria fazer no banco. Então, foi possível nesse caso fazer o requerimento, o benefício dele acabou sendo aprovado e graças a Deus hoje em dia ele já está recebendo esse benefício e teve aí uma melhora da qualidade de vida, conseguiu continuar tratamentos de fisioterapia, enfim. E para isso o que foi necessário se fazer? Juntar toda a documentação de quando ele foi atendido, né, lá a partir desse acidente, o BAN, né, que é o Boletim de Atendimento Médico que os bombeiros fazem, que a SAMU também faz. Além disso, o inquérito policial que verificou ali a situação do acidente, se foi um crime, se não foi um crime, quem foi o causador desse acidente. Acabou que não encontrou na época quem foi o causador, né? Infelizmente. Toda essa documentação, fisioterapia que ele fez, operações que foram realizadas depois disso, e no final a gente conseguiu, graças a Deus, a aprovação do benefício. Estamos ainda em uma luta aí para receber diferenças, mas foi um caso positivo e eu tenho certeza que podem existir muitos outros casos positivos por aí. Avisos muito importantes para você que está pensando em fazer esse requerimento do INSS, do BPC Loas. Primeira coisa, não desvie do seu foco. Se você está entrando com benefício em razão desse acidente de trânsito, em razão da hérnia de disco que está, né, impossibilitando aí sua locomoção, em razão da diabetes, não leva, por exemplo, laudos falando sobre outras condições, porque isso pode acabar causando confusão ali no processo. Vamos lembrar que isso tudo vai ficar num processinho, vai ter um monte de documento que o perito, o assistente social, o médico vai precisar analisar. Então a gente precisa focar em uma determinada situação, em qual é o motivo principal que aquele benefício está sendo requisitado. Segunda coisa, não minta, não exagere, não manipule situações, porque hoje em dia é muito fácil para o INSS buscar uma informação na Receita Federal, buscar uma informação na Secretaria de Assistência Social aí do seu estado, do município, se você recebe algum benefício do município, Bolsa Família do governo federal. Isso não vai impedir que você receba o BPC, mas essa informação vai chegar sim ao conhecimento lá do assistente social, das pessoas que estão fazendo a análise desse benefício. Então não minta, a partir da realidade a gente consegue sim ter a aprovação desse tipo de benefício, é só tomar cuidado com os documentos que você está utilizando. E por último, exija um comprovante de comparecimento, tanto na perícia social
quanto na perícia médica, porque às vezes acontece o quê? Imagina esses peritos, quantas pessoas eles recebem no mesmo dia. Nem todos os processos, nem todos os peritos são habituados ou estão acostumados a ficar mexendo em computador. Às vezes, ou ele está utilizando uma folha de papel e no final do dia essa folha está toda remexida ali e ele pode colocar alguma informação errada, por exemplo, que você faltou à perícia. Aí me diz, como depois você vai provar que esteve na perícia se você não pegou um comprovante que você esteve lá presente? Isso é um direito seu, você pode pedir esse comprovante, então não se esqueça de pedir esse comprovante que você esteve ali na perícia, tanto na perícia social quanto na perícia médica. E quando a perícia social ela é feita de forma virtual, mesmo assim você pode pedir que o assistente social, por exemplo, chame você no WhatsApp, mande um e-mail para você confirmando que aquela perícia ela vai ser feita em tal dia, em tal horário, ou que ela foi feita em tal dia, em tal horário. Você precisa de um comprovante que aquilo aconteceu. Vou lembrar para a galera também que chegou até aqui, deixa sua curtida, deixa aqui o seu comentário, só dando uma boa noite mesmo, que isso já ajuda pra caramba. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha, manda no WhatsApp de alguém que você conhece, que precisa dessa informação, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa.